Você já parou para pensar o que é uma apresentação impactante? Vamos desmistificar este conceito de apresentação impactante e entender quais são as características que tornam uma apresentação impactante, uma apresentação relevante ao seu público. Primeiro, uma apresentação impactante é aquela em que a conversa garante um trato justo entre as pessoas. O que significa isso? Uma apresentação impactante, acima de tudo, ela tem uma comunicação que é justa, que é honesta, uma comunicação transparente com o seu público. Essa é uma característica importante de uma comunicação impactante. Segunda característica importante, as palavras são exatas, ou seja, o peixe morre pela boca. Então, fazer uma apresentação impactante é falar exatamente aquilo que o público deseja ouvir. As palavras, o conteúdo exatamente adequado ao seu público, às características e às necessidades do seu público. Terceira característica de uma comunicação impactante. Eu costumo brincar que ela é uma página do Google. Ela é clara, ela é limpa, ela é objetiva. Ou seja, uma apresentação impactante é uma apresentação em que você transmite o conteúdo de uma forma que as pessoas não ficam com dúvidas. Ou seja, clara, objetiva, vai direto ao ponto. Uma outra característica importante das comunicações hoje, que nós vamos usar nas apresentações, é que menos é mais. Ou seja, a cada dia que passa, a gente tem que falar mais impactante com menos quantidade de palavras. Tem que ter mais impacto a tua fala e uma fala mais curta, mais objetiva. Ou seja, a objetividade na fala, a concisão na fala, ela ganhou espaço em detrimento daquelas falas enfadonhas, cansativas, prolixas e que muitas vezes se estendem por muito tempo. Esta é uma outra característica de uma comunicação impactante. Ainda, as palavras precisam ser coerentes com as atitudes. Se eu quero fazer uma comunicação impactante, se eu quero fazer uma apresentação de alto impacto, as pessoas precisam identificar na minha fala coerência entre aquilo que eu estou defendendo lá no palco, numa reunião, numa apresentação, e aquilo que eu efetivamente faço no meu dia a dia. Ou seja, a coerência entre as palavras que são ditas na apresentação e as atitudes das pessoas são fundamentais, porque aí vai ter identificação entre o seu público, entre a sua audiência e você enquanto um apresentador. Ainda, uma apresentação impactante, ela conecta pessoas e não repulsa, e não afasta a pessoa. Eu já vi muitas apresentações recheadas de informações negativas, de negativismos, por exemplo, recheadas às vezes até de ofensas, ora às vezes até ao próprio público, ora a outros públicos externos que não estão ali presentes. Isso vai causar uma repulsa nas pessoas e faz com que a apresentação deixe de ter um alto impacto. Então, se eu quero desenvolver uma apresentação de alto impacto, o primeiro ponto que eu tenho que trabalhar é a minha comunicação, ela é impactante? Eu falo de forma clara, objetiva, direta? Eu falo, por exemplo, com coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu não falo, por exemplo? Como é que está a minha comunicação? Eu estou com uma comunicação prolixa ou uma comunicação objetiva? Eu estou me comunicando ao público ou não? São todas características da comunicação que não somente ao falar em público, mas em todas as situações, vai fazer com que você tenha alto impacto na sua fala.